Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo totalmente excelente aqui no canalzinho. Desta vez, a nossa segunda parte da leitura de um manifesto comunista. Estamos lendo linha a linha para ajudar você, leitor, leitora, que gostaria de ter acesso ao manifesto comunista, que tem aí uma série de dúvidas que você aí nunca teve a oportunidade de ler, tem preocupações, tem um monte aí de mitos ou de fantasmas criados em sua cabeça, lugares comuns e que te aterrorizam. Nós vamos acabar com isso, dissipar toda a nuvem teológica e toda a nuvem mística e perigosa que existe por aí. Como disse Marx no Capital, nada como olhar a história, ou mesmo quem sabe, nada como ler um texto para a gente poder acabar com essas nuvens que atrapalham a vermos a realidade. A realidade, no caso, é saber o que está escrito no manifesto propriamente dito, tá? Se você não pegou a primeira parte, a playlist de a leitura do Manifesto Comunista estará aqui na descrição do vídeo, você pode seguir por lá. Tudo bem? Eu acho que tá muito bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí, porque no nosso canalzinho a gente pretende seguir combatendo todo tipo de lorota e defendendo a verdade. Quem diria que é importante defender a verdade? Considere também ser membresia aqui do canalzinho, porque aqui temos conteúdos exclusivos toda semana e os cursos que eu tenho oferecido também estarão em breve todos disponibilizados aqui no canal. Sigamos para a leitura de O Manifesto Comunista. Perdão, deu uma travada na garganta. Na nossa leitura anterior, você que está acompanhando esse quadro e você que não acompanhou um breve resumo, nós vimos como Marx trabalha a questão da luta de classes e do que seria esta classe da burguesia, os burgueses. Estes que têm sua fundação nos burgos, nas cidades, que se constituíam dentro do comércio no período ou no processo de dissolução das sociedades feudais e que estas cidades, baseadas no comércio, na troca, depois vão constituindo manufaturas que vão organizando a divisão técnica do trabalho dentro de unidades produtivas. Essas unidades daí vão se aglomerando até formar uma tal de indústria, isso na Idade Média dentro dos feudos. Enquanto por fora nós vamos vendo o surgimento de um acúmulo gigantesco de riquezas, de conhecimentos, de controle sobre rotas comerciais a partir dos processos bélicos e violentos de invasão e colonização. Essas coisas acontecem paralelamente, de modo que as cidades que estavam ali como entrepostos comerciais, como espaços de trocas e depois com as manufaturas e constituição das indústrias, vão se fortalecendo como centros dinâmicos da economia, deslocando o campo, que era a base onde se produzia aquilo que era necessário para a vida das pessoas e mesmo para a reprodução de uma sociedade, para as cidades, que se tornam um centro da estrutura produtiva. As cidades poderiam até ser centro de poder político, por exemplo, em diversas sociedades. Mas a base econômica estava no campo. Por quê? Porque no campo que se produzia os recursos e os conteúdos fundamentais, né, para serem consumidos pela sociedade, garantindo a reprodução de vida. Mas com o advento da indústria, a indústria aumenta a produtividade imensamente de diferentes produtos e começa a decidir sobre o campo o que ele deve produzir. Então, por exemplo, uma indústria tecelã que surge na Inglaterra, que surge ali na Grã-Bretanha, no Reino Unido, começa a exigir que os campos sejam expropriados para, por exemplo, a feitura de pastagens e essas pastagens para a produção de lã. Ou, quem sabe, plantio de algodão em outros territórios, que seja, mas a indústria tecelã vai decidir o que o campo deve fazer. Se o campo era antes para produzir certos recursos necessários para serem consumidos do ponto de vista de vida, né, de comida, agora não. Agora esses campos eles vão começar a ser direcionados, por exemplo, para atender às necessidades da indústria tecelã. Então, o centro da economia vai se tornando a cidade, vai se tornando a cidade industrial, e ela, portanto, faz com que a economia fique mais dinâmica, se modernize, cria as condições para a tal da sociedade burguesa. Burguesa por quê? Porque está na cidade, no burgo. Poderia ser a sociedade ou a estruturação de uma sociedade citadina, urbana, civil, entendeu? Municipalizada. Burguês tem esse sentido, é desta origem, cidadão, né? Então, essa é a ideia, essa é a ideia. E aí esta classe que estava nesses centros das cidades, que vão se fortalecendo, que vão criando as indústrias, que passam então a decidir como deve ser produzido o campo, há esse deslocamento do centro econômico, da produção efetivamente, né? Esta classe vai assumir a posição
dominação em relação às demais, afinal ela detém a coordenação da divisão social do trabalho, porque detendo os meios de produção, detendo as indústrias, ela é capaz de decidir quais os rumos desta sociedade, quais os rumos que serão dados para os investimentos nos próximos projetos de desenvolvimento econômico. Então ela é extremamente privilegiada, e é aí que está o salto, né? Então isso a gente viu ali na nossa primeira leitura, tem desdobramentos para a segunda, que é a nossa segunda parte agora, e nessa breve introdução, então sigamos para o texto, para ver se eu estou falando groselha. Bora lá! Aqui onde nós estávamos, da ruína da sociedade. Aqui. Vemos, pois, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento de uma série de transformações no modo de produção e circulação. Que é o que eu estou comentando aqui sobre essas transformações. As cidades que eram comerciais, depois vem a indústria, então a produção e a circulação dos produtos, da mercadoria, alteram radicalmente, o que altera então a própria organização desta sociedade que está surgindo, a sociedade burguesa, baseada nas cidades. Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia foi acompanhada de um progresso político correspondente, né? Então, essa nova produção exige uma nova organização social, novas regras jurídicas, novas regras do direito, novas regras da própria estruturação política. Classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada e autônoma na comuna, aqui a república urbana independente, ali terceiro estado tributário da monarquia, depois durante o período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta. Base principal das monarquias, das grandes monarquias, a burguesia, com o estabelecimento da grande indústria do mercado mundial, conquistou, finalmente, a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. O que Marx está dizendo aqui? Está contrapondo. Se antes tinha ali uma estrutura dos campos, mas aí você tem as repúblicas nas cidades independentes, você tem uma estrutura tributária da monarquia, mais que durante o período manufatureiro vai ter uma certa superação. Toda essa dinâmica entre estrutura feudal, que é baseada na servidão, no uso da terra, na estrutura política em torno do rei, legitimado pela igreja e tal, não sei o que lá, com o desenvolvimento econômico, com o processo de constituição das indústrias, do mercado e da circulação dos mercados, do comércio dentro de uma estrutura mundializada por meio da colonização e tudo mais, vai fortalecer a burguesia, vai então criar as condições para que ela crie um Estado representativo moderno para ela. Não é mais monárquico, não é mais dentro da estrutura feudal, é outra dinâmica, porque é importante que funcione assim. Então essa elite das cidades vai começar então a crescer e se desenvolver e finalmente tomar o poder efetivamente quando decide sobre os rumos da sociedade, porque ela detém o poder econômico fundamental. O executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir negócios comuns de toda a classe burguesa. O poder executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir negócios comuns de toda a classe burguesa. Ou, se vocês preferirem pelo chavão que a gente utiliza, o Estado nada mais é do que a mesa de negócios da burguesia. O Estado nada mais é do que a mesa de negócios da burguesia. Por quê? Esse Estado moderno ele surge para que os burgueses negociem os seus espaços e decidam, portanto, de um poder executivo, né, desde um poder ali com força, com o uso legítimo da força, da violência, que possa então ter sua estrutura política, né, o controle, a gestão e a garantia de que seu capital, sua propriedade, as formas necessárias para o seu desenvolvimento não se percam. Então o Estado estará a serviço dos burgueses. O Estado não será o grande centro poderoso. Ele se torna submisso e subjugado aos interesses do capital e o capital é gerido por burgueses. Portanto, os burgueses decidem sobre o capital e decidem sobre o Estado. Não existe capitalismo sem Estado, não existe burguesia sem Estado. Não é possível que o capital se desenvolva sem que exista esse aparato estrutural fundamental que tem uso legítimo da força e que decide sobre todos os demais do ponto de vista político, mas não econômico. Aqui está o segredinho de Marx. Como ele vai entendendo que o modo de produção determina as formas jurídicas e as formas políticas e não o contrário. Então, saca que o movimento é interessante. Mesmo que você não concorde, tem que entender o argumento, tem que entender o desenvolvimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário, que é o que eu falei no primeiro vídeo.
Para Marx, olha que elogio, cara. Ele elogia a burguesia, um papel revolucionário. E aí, quem viu esses dias aí aquele debate, rolou recentemente um debate entre o Gustavo Machado e o Lucas Pavanato. O menino Lucas, que, coitado, né? Aquele olhinho meio perdido, do olhar de vazio, né? Um grande vazio em algum lugar. O menino Lucas não entende isso. Ele começou dizendo, vocês falam mal do capitalismo, vocês queriam uma sociedade pré-industrial, os marxistas não querem só as benesses da indústria, mas eles quando falam, eles são contra o capitalismo, são contra a indústria, são contra o desenvolvimento, mas olha o que o capitalismo fez, ele desenvolveu a indústria, ele aumentou a produtividade. Ô Pavanato, a gente está no terceira página do Manifesto Comunista, e Marx está dizendo, a burguesia eminentemente tem um papel revolucionário na história, deflagra as forças produtivas, ela consegue transformar a sociedade de maneira revolucionária, e aí ele fala, excelente, existe um aspecto importantíssimo nessa dinâmica, sacou? Não há negação disso. A questão é que é necessária a superação disso que foi feito, porque os efeitos negativos dessa estrutura revolucionária seguem massacrando os trabalhadores e as trabalhadoras, do ponto de vista moral, por exemplo, e de justiça, mas do ponto de vista racional, cria um sistema que destrói as condições de sua própria reprodução, portanto ele é irracional. Ele destrói a terra, destrói o trabalhador, que são as fontes de riqueza, destrói aquele que é o ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer ciclo econômico minimamente equilibrado e racionalmente planejado. Se a gente consegue produzir o suficiente para atender todo mundo, aumento de produtividade bizarro, a gente consegue planejar esse aumento de produtividade, a distribuição e a circulação das mercadorias para que as pessoas não sejam destruídas e para que esse ciclo econômico não se autodestrua, não se automutile, não acabe com ele mesmo e com as condições da vida como um todo, que é o que o capitalismo faz. E Marx já tinha sacado que isso aconteceria. Então, o ponto não é ou capitalismo burguês, ou nada, ou não queremos nada dessa porcaria, a gente tem que jogar tudo isso fora, e o fora é jogar indústria, jogar não sei o que. Não, pô. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o carro do peixe está passando aqui na minha rua. E aparentemente o camarão está em promoção. Não sei se está saindo no áudio. Se estiver, excelente. Se não estiver, parece que eu estou falando uma loucura. Sigamos. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos os complexos e vidraços e variados laços que pendiam o homem feudal a seus superiores, entre aspas, né, naturais, para só deixar subsistir de homem para homem o laço do frio interesse e das duras exigências do pagamento à vista. Então, Marx está aqui mostrando o processo em que estamos liberados, por um lado, da estrutura feudal, da superioridade natural, religiosamente justificada, de monarcas sobre nós, agora para relações de interesse, frias, né, diretas, em que agora então há uma negociação, há um ponto racional aqui nos cálculos econômicos e nos cálculos sociais dos nossos negócios e das nossas relações de trabalho, das nossas relações familiares e todo outro tipo de caráter de relações humanas que nós tivermos. Marx fala, é isso. Há esse processo revolucionário e há esse efeito. Afogou os fervores sagrados da exaltação religiosa, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca, substituiu as numerosas liberdades conquistadas duramente por uma única liberdade sem escrúpulos, a do comércio. Excelente! Nós temos aqui um processo revolucionário que deflagra a indústria, que deflagra uma nova sociedade, que nos libera das relações religiosas, das relações sagradas que nos subjugavam, a monarquia e aí tudo mais. Por outro lado, e ao mesmo tempo, nós conseguimos todas as liberdades possíveis, contudo, restritas e guiadas por apenas uma, a liberdade de troca, a liberdade do comércio, a liberdade garantida pelo mercado. E aí a burguesia se reduziu aí. Parou aí o processo revolucionário que começa a ter seus efeitos negativos no passo seguinte. Mas é interessante, porque
parte, por exemplo, de conservadores biruleibes leriam esse trecho e estariam aí animadíssimos. É isso mesmo! A modernidade é um perigo, esse racionalismo e positivismo que acabou com a igreja e com o sagrado no mundo. Marx, verdade. Olha que problema, estão de acordo. Mas no passo seguinte, Marx não vai defender um retorno para o medievo, um retorno para o sagrado, um retorno para o mágico, um retorno para a monarquia teologicamente justificada. Não. Ele vai aceitar essa vitória, entre aspas. Vai dizer isso é melhor. Contudo, ao efeito. É só relação de mercado, fria, de cálculos específicos de interesse que reduzem a vida humana a um tipo de operação que destrói as condições de produção e reprodução da vida. Então nós temos que superar isso. Se teve ganhos por um lado, há problemas que devem ser superados. Burguesia chegou até aqui. O resto a gente faz. Aqui chegaste e daqui não passarás, mas a gente passa. Então é aí que vai. Em uma palavra, em lugar da exploração dissimulada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, direta, despudorada e brutal. Pronto, não tem massagem agora. Você não precisa agora legitimar a exploração e a dominação do ponto de vista religioso. Você pode legitimar e justificar por um tipo de operação e de cálculo racional e de uma sociedade na qual a coordenação de meio para obter o fim resolve todos os problemas. Pactuamos negócios de acordo com os nossos interesses e bem-vindo ao mundo moderno, capitalista, sem agora nenhum critério ético para a tomada de decisão para além de um cálculo de eficiência e de competitividade. A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades até então reputadas como dignas e encaradas com piedoso respeito. Fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio seus servos assalariados. Né? Então antes você tinha uma divisão de classes, divisão de tarefas de trabalho, que certos grupos eram privilégios, tinham certos privilégios e posições interessantes por terem prestígio, por terem algum poder mágico, espiritual, uma autoridade divina, por terem aí um valor que traria alguma especialidade sobre os outros, mas que não dá para contabilizar monetariamente, né? Seria pela própria atividade. Aqui todas essas funções, seja do sacerdote, do poeta, do sábio, do médico, do jurista, são de trabalhador e de trabalhadores. São assalariados. Tem que vender o seu tempo de vida como força de trabalho no mercado, para poder receber em forma de salário o necessário para a sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família. E aqui, cara, tem uma parada muito massa, porque sempre que eu troco ideia com pastores, tal, que eu tenho essa oportunidade, bater um papo e a gente vai avançando, eu pergunto, rapaz, você é da classe trabalhadora? Você se percebe como um trabalhador e uma trabalhadora? Você é pastor, pastora, teólogo, teóloga, você é da classe trabalhadora? Como você se vê nesse mundo? Isso aí é uma para começar a pensar sobre consciência de classe, entendeu? Você é trabalhador? Você é trabalhadora? Recebe salário? Para desempenhar qual papel? Subjugado sob qual sistema? Organizado sob qual divisão social de trabalho? Essa sociedade se adequa bem ao trabalho ao qual você deveria exercer? Fica aí o questionamento. A burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações da família e reduziu-as a meras relações monetárias. Sim! Nossa, por que será que Marx critica a forma de família burguesa? Porque dentro da sociedade burguesa, que coordena esse raio de forma social sob o modo de produção capitalista, as relações de família, as relações de contrair, eu adoro essa palavra, puta. Sou casado, disclaimer. Contrair matrimônio, parece que você tá pegando uma doença, não é? Olha o jeito que a gente fala, contrair, eu contraí matrimônio, agora estou casado. Então, as relações de contração, de pegar um matrimônio, né? Pegou o matrimônio aí no meio da rua sem querer, o ar tava meio agitado. Você contraiu o matrimônio, o cálculo, se vale a pena ou não realizar esse matrimônio, ele é monetário, é de estabilidade financeira. As relações com o seu filho e com a sua filha, você vai botar ele numa escola X, numa escola Y, lutar para ele ter uma escola tal, para que ele mantenha o seu privilégio de classe, para que ele possa vender mais caro o seu corpo e sua forma e seu tempo de vida como força de trabalho, né?
É para isso que na sociedade burguesa você prepara crianças dentro do seio familiar, para que elas se vendam mais caro ou mais barato dentro dessa dinâmica capitalista de mercado. Estamos preparando filhos e filhas para isso, minha gente. Infelizmente, sobre o capitalismo, é assim que funciona a brincadeira. Então, as relações e as formas familiares vão ser determinadas dentro dessa dinâmica monetária, de cálculo de interesses. Pactos e negócios feitos por interesses individuais. Beleza? Para pensar, hein? Para pensar, o defensor da família. Faz o cálculo se o capitalismo está ajudando você a defender sua família. Defender as crianças. A burguesia revelou como a brutal manifestação de força na Idade Média, tão admirada pela reação, né? É verdade, o pessoal reacionário adora aí a Idade Média, encontra seu complemento natural na ociosidade mais completa. Foi a primeira a provar o que a atividade humana pode realizar. Criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas. Conduziu expedições que empanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas. Prestem atenção. Marx está dizendo que a burguesia foi capaz de criar maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, maiores do que os aquedutos romanos, as catedrais góticas, as expedições feitas para explorar outros territórios, expandir seu comércio, expandir seus domínios sobre o capitalismo, expandir o seu controle, destruir outras rotas comerciais e modos de vida tradicionais para implementar mercado e força de trabalho para sua indústria, essa parada toda. Isso foi incrível. Então, ela conseguiu ser muito maior do ponto de vista de grandes construções e muito pior do ponto de vista de destruição das relações e da vida humana, né? Ela conseguiu ao mesmo tempo fazer incríveis maravilhas técnicas e péssimas maravilhas do ponto de vista humano. E aí é curioso, né? Porque nesse ponto estou começando a pensar Pavanato, que estava no debate com Gustavo Machado. Se você não viu, eu recomendo muito que assista esse debate. É deprimente, mas é bom. Faraó era capitalista? Ou a burguesia imita as pirâmides do Egito? O faraó comprava criptomoeda? Era esquema de pirâmide? Bom, coisas aí pra gente pensar. Mas vamos lá. O interessante é perceber que Marx está fazendo um grande elogio à capacidade da burguesia de realizar revoluções técnicas, o que não necessariamente garante uma melhora de vida e uma melhor coordenação da divisão social do trabalho e mesmo do modo de produção racionalmente planejado. Isso não está necessariamente em acordo com um planejamento de um equilíbrio econômico, senão dos interesses desses grupos que coordenam a divisão social do trabalho e decidem para onde vão os investimentos, como deve ser acumulado, o direcionamento de capital, essa coisa toda. Então, é interessante pensar isso, cara. Marx não é um cara que está só ali, seus burguês safado. Ele está analisando as relações sociais. Aqui tem expressões fortes, aqui tem toda uma construção literária que é muito bonita, porque é um manifesto e tal. Mas o ponto é, cara, a gente reconhece aí esses avanços. Só que isso não significa que é a melhor sociedade possível. Menos ainda a melhor concebível. Então, há de se pensar. A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Por conseguinte, as relações de produção e, com isso, as relações sociais. Cara, isso é muito importante. Qual que é a capacidade revolucionária? De desenvolver os instrumentos de produção, os meios de produção, o maquinário e as ferramentas que nós temos para produzir, porque garante grandes taxas de aumento de produtividade. Quando você transforma incessantemente, cada vez mais rápido, os meios de produção, necessariamente você exige transformar as relações de produção. Modo de coordenar essas relações de produção. O que vai implicar que você tem que mudar todas as relações sociais e vai implicar sempre novos problemas incessantemente, sem o planejamento sobre o próprio desenvolvimento dessas forças produtivas.
Porque elas vão começar a perder seu sentido. Elas não vão ser desenvolvidas para atender melhor as necessidades humanas. Elas vão ser desenvolvidas para atender a garantia de aumento de taxa de lucro, que expressa produção, acúmulo e reprodução ampliada de capital. Então você não está mais desenvolvendo meios e instrumentos de trabalho para melhorar a vida dos seres humanos. Você está desenvolvendo instrumentos de trabalho para aumentar a possibilidade de produção, acúmulo e reprodução ampliada de capital. E isso, então, vai se voltar como um desenvolvimento de instrumentos não para atender a necessidade do produtor e garantir uma melhor relação de consumo, senão para explorar quem produz ainda mais. Porque vai ser um novo tipo ou forma de produção por meio desses instrumentos que talvez funcionassem para diminuir a nossa carga de trabalho. E eu nem vou comentar aqui os custos de inovação, que é um ponto importante também. Cada vez que você desenvolve um novo meio de produção que exige que o anterior seja descartado dentro da competição capitalista, todo mundo que quiser acompanhar e não perder a taxa de lucro vai tentar desenvolver um novo meio de produção ou comprar ele, né, para poder descartar o anterior. E quanto custa isso? Custa o processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia pensada nos interesses privados, a substituição de todo o maquinário anterior. O que você faz com o maquinário anterior? Joga fora? Para onde? Que o planeta é um globo, tá? Ele é fechado, você não tem para onde jogar. Vai repassar para alguém que vai produzir com menor escala, com menor produtividade, não vai garantir. O que você faz com esse lixo que você está produzindo? Tem que planejar. Mas a burguesia não planeja. Mas aí é um outro problema. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Quanto tempo levava para uma comunidade, por exemplo, nos Andes, a mudar o seu instrumento de trabalho e o modo de organizar sua sociedade? 3.000 anos? Talvez você chega em uma comunidade tradicional hoje e ela usa o mesmo tipo de instrumento de trabalho que se usava há 700 anos atrás, há 400 anos atrás. Na forma social burguesa isso é impossível. Impossível. Então ela cria uma instabilidade constante das relações sociais e uma instabilidade constante das relações de produção. Ela está sempre exigindo que se modifique. Então a gente fica nessa insanidade que a gente está vivendo. Nós somos fruto dessa loucura, né? Não há o mínimo de estabilidade para a gente organizar a divisão social do trabalho, planejar, coordenar. É sempre acelerado, cada vez menos, o tempo vai correndo, a vida vai correndo, o planeta está sendo consumido, a gente está ficando maluco. Que hora que para a máquina? É engraçado que o Walter Benjamin tem um texto em que ele narra, eu acho que está na coletânea das 11 teses sobre a história, se eu não me engano. Porque, né, as 11 teses sobre a história é um trechinho curto e normalmente o pessoal publica em coletâneas. E eu acho que está nas 11 teses sobre a história, perdão. As teses sobre a história. 11 teses, misturei as duas coisas. 11 teses de Feuerbach e teses sobre a história. Nas teses sobre a história normalmente vem numa coletâneazinha. E nessa coletânea, o Benjamin fala, né, de que a primeira coisa que o pessoal começou a fazer greves dentro da indústria moderna no início do século XX, era sair, no final do século XIX, início do século XX, era sair quebrando os relógios. Os jornais contam que o pessoal saía quebrando o relógio da fábrica, para ver se parava o tempo. É uma metáfora, né, um símbolo, uma analogia muito interessante. Que é isso, cara. Que essa porcaria está destroçando a nossa vida. O relógio mecanizado é um instrumento fundamental para o desenvolvimento da indústria. Na China era um brinquedo, tá? Na China o pessoal usava um relógio mecanizado como brinquedo. Nas sociedades ocidentais, aí que se constituem na Europa Central, vira mecanismo de controle dos nossos corpos de planejamento econômico. Tempo de vida, tempo de trabalho. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas com o seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Então nem começou a se estabelecer um mínimo de equilíbrio, a gente entendeu o que está acontecendo, já estamos atrasados. Já tem a novidade. O novo produto, o novo meio de produção, a nova tecnologia, o novo negócio. Eu estava entendendo agora como funcionava aquela jossa. Já está atrasado. É o coelho do Lewis Carroll, né, de Alice no País das Maravilhas.
tá sempre atrasado, sempre com o relógio na mão, e ele nunca chega na hora. E quando ele chega, já tá atrasado, ele já sai correndo, não dá tempo de você conversar com esse coelho. Esse coelho não para quieto. Para quieto, coelho. Chega, coelho. É um coelho burguês desesperado, né? Controlando aí o relógio acelerado, não para. Chega, coelho. Puxa o freio, coelho. Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar. Que inclusive é o título de um livro do Berman. Esqueci o nome dele. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Marsh Berman? Não, Mark Berman. Eu não vou lembrar o nome, perdão. Quando eu lembrar, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Tá cedo, gente. De manhã meu cérebro já não tá funcionando legal, não. Eu acabei de acordar. Tô tentando aqui seguir no pique. Mas quando eu lembrar, eu coloco aqui na descrição. Bergman. Isso, Bergman. Tudo que era sagrado é profano, e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com os outros homens. Tudo que é sagrado é profano. O que era sagrado se tornou profano. E agora a gente tem que perceber, sem ilusões, que a nossa posição e a posição social dos outros seres humanos é mediada direta e exclusivamente por determinações aparentemente racionais do ponto de vista operacional e formal, coordenação de meios para obter fim, e que nós então estamos determinados não por um ser divino que nos obriga a viver assim, senão pelas próprias decisões técnicas humanas da história humana. E quem fez isso não foi Marx. Marx está constatando a revolução que a burguesia promoveu ao começar a planejar o próprio desenvolvimento dos meios de produção. E aí a crítica de Feuerbach à religião tem sentido, porque a crítica aos deuses, no século XIX, um monte de ateísmo pipocando para tudo quanto é lado, pois se percebe que temos controle sobre essa possibilidade de organizar a nossa vida, né? Relativo controle. E um Nietzsche da vida, percebendo que Deus morreu, essa parada toda. Não é efeito de uma elucubração teórica separada do mundo, é efeito do modo de produção em transformação, do desenvolvimento dessas forças produtivas, que vão revolucionando diariamente e a todo momento o modo da gente organizar a vida, sem pausa, incessante, sem estabilidade, sem planejamento relativamente organizado e racional desse processo. E aí uma última coisa que eu gostaria de chamar a atenção é uma revolução de forças produtivas. Desenvolvimento dessas forças produtivas. Beleza? Mas seguiremos em breve para entender, então, efetivamente, o que vai deflagrar desta dessacralização do mundo. Esse mundo agora que ele é profano. Essa perda de relativa estabilidade. Mas que nos dá ganhos de produtividade, de planejamento social e tudo mais. Beleza? Seguimos, minha gente. Até o próximo encontro, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!